Calções Terráqueos, Física do terceiro ano. Então a gente tem uma situação aí, mais alguns exercícios sobre essa parte de energia potencial, né? Carga, tensão, trabalho. Então nessa situação você tem um suporte, encontra sua carga aqui, valor desconhecido. Aí a pessoa quer transportar de um ponto A a uma distância considerada infinita, que a distância é muito longe, certo? Para um ponto B. Esse ponto B encontra-se a 18 metros, né? Então, importante olhar sempre essas unidades. A distância já está em metro, né? Isso é uma coisa boa. Então, esse ponto encontra-se a 18 metros de distância da carga. Essa carga é de 2 microcoulomb, realizando para isso, né? Para fazer esse transporte, um trabalho contra a força do campo, ou seja, um trabalho negativo, né? A gente vai confirmar depois no cálculo que ele é negativo, mas ele é contra. Então, ele está sendo um trabalho forçado, negativo, de 8 joules, ok? Então, na primeira pergunta, nessa questão, pede que você determine a energia potencial da carga nos pontos A e B, né? No ponto A ao considerado no infinito e no ponto B que está a 18 metros desta carga de prova. Bom, a gente lembra que quando se está no infinito, né, se considera que a energia potencial é nula. E também sabemos que a variação dessas energias potenciais entre os dois pontos, né, dá o trabalho realizado, né, nesse campo. Então a gente tem que trabalho é igual à variação da energia no ponto A, de onde você traz a carga, né, menos o ponto B, aonde você quer colocá-la, né? Ela vai ser trazida de um ponto considerado no infinito até um ponto B que está a 18 metros de distância. Então, a gente sabe que o trabalho é negativo, então menos 8. A energia por esse ponto aqui está sendo considerado como infinito é nula. E com isso você determina a energia potencial em B. Então a energia potencial em A é nulo. E a energia potencial em B, fazendo a relação aqui, vai ser de 8 joules. Então isso responde à letra A. Na letra B, que é o potencial elétrico, certo? Então a gente sabe que também com essa variação de trabalho podemos determinar o potencial elétrico. O trabalho também é dado pela carga vezes a variação de potencial elétrico de cada ponto, né? Potencial elétrico em A, potencial elétrico em B. Esse trabalho é menos 8, né? A carga dada na questão 2 vezes 10 a menos 6 microcoulomb. O potencial elétrico em A é 0, devido a ele estar sendo considerado no infinito. E a gente vai ter como descobrir o potencial elétrico em B com esse cálculo aí, ok? Então é só você sempre estar trabalhando com as fórmulas adequadas para cada situação e fazer a montagem correta, colocando cada dado vindo na questão no seu lugar adequado, certo? Então a gente começa a fazer os cálculos aqui. Esse daqui pode passar para cá dividindo. Então a gente tem menos 8, 2 vezes 10 a menos 6, né? Vai ser igual a menos o potencial em B. Cancela os negativos, né? Aqui fica negativo aqui também. Então cancelando, a gente vai ter que o potencial em B é... Aqui é como se fosse 8 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0, qualquer coisa elevada a 0 é 1. E embaixo é 2 vezes 10 a menos 6. Então você faz a relação aqui, 8 dividido por 2, 4. E pela regra, repete-se a base, diminui os expoentes. Então você vai ter 0 que está em cima, menos 6. Então isso vai dar 6 positivo, né? Menos 6 vai ficar positivo. Então 0 de cima, tirando o negativo de baixo, que é a regra de divisão de potência, mesma base. Os dois menos faz ele ficar positivo. Então a gente tem o potencial elétrico no ponto A como sendo 0 e o potencial do ponto B como sendo 4 vezes 10 a sexta. Na letra C, pedia o valor da carga. Então o valor da carga a gente pode determinar, né? Essa carga de prova que está gerando esse campo, pela relação de campo elétrico. O campo elétrico é a constante colocada no vácuo. Sempre esses materiais são desenvolvidos em meio um vácuo. A carga que se quer e a distância, né, de que esta carga que você está trazendo para sofrer o efeito do campo elétrico, você está trazendo ela do infinito até uma certa distância para ela passar a ter influência desse campo. Então a distância aqui também veio na pergunta, e é importante lembrar sempre que essa distância já está em metro,
que as distâncias têm que ser dadas em metros. Se não fosse, você teria que converter. Então esse potencial aqui foi descoberto na questão anterior. 4 vezes 10 a sexta, né? A constante, 9 vezes 10 a 9. A carga, que é o que se quer, e a distância, 18. Sempre, como eu falei, lembrando, essa distância já está em metro, porque você não tem que converter para metro, né? Usando alguma potência de 10. Mesmo pelos extremos, você tem aqui 4 vezes 10 a sexta vezes 18. Daqui, ó, esse vezes esse. Seria igual a esse daqui. Então passa para baixo, 9 vezes 10 a 9. Isso vai dar a constante, certo? Esse daqui viria, né? Esse vezes esse seria igual a 1 vezes isso aqui. Então depois ele passaria dividindo, porque está multiplicando, contrário da divisão. Então aqui como é que você pode fazer? Você pode cancelar o 18 com o 9. 18 por 9 dá 2. 2 vezes 4 é 8. Ok? Essa divisão 18 com 9 dá 2. E 2 vezes 4 é 8. E no caso das potências você tem diminuir, né? Como foi feito aqui em cima. 6 tirando 9 fica 3 negativo. Então 8 vezes 10 é menos 3 coulomb seria o valor dessa carga que a questão quer. Vou ter aqui para a gente fazer a questão 2.